E hoje nós vamos falar sobre transfiguração. O que vem a ser isso? Para falar sobre transfiguração, a gente vai falar de Mateus, né? Mateus 17:2, tá? O que está em Mateus 17:2? Fala assim: E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Essa é aquela passagem da transfiguração que está na Bíblia, que Mateus relata, da transfiguração de Jesus, né, no monte. E o que tem a ver, o que tem a ver essa passagem, Ricardo, com tudo isso que a gente está falando, com tudo isso que a gente vem falando aqui no Gotas do Evangelho? Muita coisa. Então, vamos destrinchar isso juntos? Vamos embora? Estamos comigo? Vamos lá. Transfigurar é colocar a expressão espiritual onde só existiam valores ligados à vida material. Jesus nos chama para transfigurar a nossa forma de viver. Olha só que importante isso. Transfigurar a nossa forma de viver. É colocar a expressão espiritual onde só existem situações e valores materiais. Isso é transfigurar. Olha que passagem fantástica, onde a gente pode fazer analogia com o nosso, diariamente, com tudo que nós estamos vivendo. Continuando, fala assim, vem um passo a passo agora muito importante, hein? Anotem se quiser, tá? Registrem, depois revejam depois o vídeo de novo, se puder. Vamos lá. Para elaborar essa transformação, precisamos adotar comportamentos renovadores. Então, tudo isso aqui que eu deixei registrado para vocês, né? Para que a gente faça uma transformação interna, né? Precisamos adotar comportamentos renovadores. Então, Jesus nos chama a atenção em Mateus 17:2, na passagem da transfiguração. Ele nos chama a atenção quando Mateus relata assim: e o seu rosto resplandece como o sol, e as suas vestes se transformam brancas como a luz. Nós temos a capacidade de transfigurar, de transmutar, de transformar? Sim. Ok. E o que nós estamos fazendo para isso? O que você tem feito para essa transformação? Então, para elaborar, nós vamos precisar adotar alguns comportamentos renovadores, que eu vou citar alguns aqui para vocês. Vamos lá. Vamos lá. Primeiro, enxergar o outro além dos sinais de sua aparência, percebendo as indicações silenciosas de suas qualidades. A gente já ouvi muito falar que a aparência engana, né? O que vale é o interior, né? Ouvimos muito falar isso, não conta muito com a aparência externa, não. A aparência interna é a que vale, não é isso? Então, perceber as indicações, as qualidades, os pormenores é o que há. Porque muitas pessoas, sabe, elas estão... a gente está ligado mais à superficialidade do que, às vezes, as qualidades realmente que são mais virtuosas. E muitos têm qualidades virtuosas, mas externamente pode aparentar uma situação que não... Nossa, de acordo com a sua crença, você rechaça ou você cria um distanciamento, mas por que não perceber as pequenas qualidades, as qualidades que as pessoas têm? Muitas pessoas desperdiçam grandes oportunidades na vida porque não veem essas qualidades. Essas qualidades que são externadas para nós ou que são entregues para nós de alguma forma, são momentos pontuais na nossa vida, né? E isso tem que ser aproveitado, nós temos que nos apropriar disso, porque, como eu escrevi, está escrito aqui, são indicações silenciosas. São realmente qualidades silenciosas que você destaca e capta sempre realmente quando você identifica na situação externa algo que naquele momento é muito bom para você. Mas esse momento que foi muito bom para você, ele pode perdurar por mais tempo? Pode. Tudo referente vai ser a sua escolha. Então, continuando, precisamos adotar comportamentos renovadores. Vamos para um outro.
Respeitar o ritmo de cada um no cumprimento das suas atitudes, lembrando que cada um tem seu tempo próprio. Respeitar o ritmo de caminhada e de jornada de cada um. Cada um tem um ritmo de caminhada, tem um tempo para maturar, tem um tempo para pensar, um tempo para raciocinar. Ninguém é igual a ninguém. Então, a gente já pensando assim, já nos leva à situação do respeito. Eu não tenho, talvez, as mesmas qualidades que a outra pessoa, eu não tenho as mesmas características que a outra pessoa. Tem muita coisa que me difere de um de outro, nós não somos iguais. Nós vivemos a adversidade justamente para a gente se acertar como irmãos, não? E a gente não vive a adversidade para nos punir, né? Então, a gente tem que aproveitar os diversas situações que se apresentam para nós, as situações externas de atitudes ou de respeito, ou que cada um tenha, respeitando o tempo de maturação de cada um. E outra, eu acho que é até mais importante você respeitar também o seu próprio tempo, né? Porque, assim, às vezes a gente se exige demais de alguma forma ou de alguma maneira, mas será que é o tempo? O meu tempo era para aquilo? Será que eu realmente não tinha que realizar alguns tropeços ou fazer outras escolhas ou ir para outras direções? A vida é um grande jogo de tabuleiro, né? A gente vive jogando eternamente dados para todos os locais e pontuando casas, vamos para lá, vamos para cá, vamos para lá, vamos para cá. Mas e aí? Qual é o tempo? Certo? Isso não tem como mensurar. O tempo é uma coisa, acho que muito individual de cada um, onde cada um deve maturar de acordo com o que ele pensar. A outra situação que fala aqui é a seguinte: aceitar as pessoas em suas manifestações naturais de sua personalidade, sem cobrar mudança de atitude que eles ainda não conseguem realizar. Aceitar as pessoas em suas manifestações naturais da sua personalidade, sem cobrar mudanças da atitude que eles não conseguem realizar. Isso é respeito, isso é respeitar o tempo. Mas assim, qual é o seu tempo? Qual é o seu tempo que você tem que ver várias situações e respeitar? Isso é uma grande questão que a gente tem dentro de nós. Nós devemos respeitar os outros como eles são. Sim, devemos sim. E como você se respeita como você é? Porque acredito assim, para a gente conseguir respeitar os outros como eles são, aceitar as manifestações alheias de personalidades exteriores a nós, a gente tem que aceitar a nós. A gente tem que encontrar dentro de nós a paciência e a tolerância para tolerar isso, né? Porque tem várias situações, se vocês observarem a mídia aí, olha as polarizações que acontecem. Você aceita uma dica de um, você aceita, por exemplo, que um governante fale X, Y, Z? Muita gente não aceita. Você aceita que um governante fale palavrão? Muitas vezes você não aceita. Você aceita que um governante chegue ali e tome uma atitude radical? Muitas vezes não aceitamos. Então, até que ponto está a sua aceitação para isso? E outra, por que você não aceita? Se a gente tem que aceitar as manifestações das pessoas, das personalidades, sem cobrar atitude. Por que a gente continua não aceitando as pessoas como elas são? Será que é porque eu ainda não trouxe a paz para dentro de mim? Isso eu deixo para a gente refletir, porque eu gosto de filosofar e eu gosto de deixar questionamentos. Será que eu não aceito ainda as situações por eu não aceitar coisas dentro de mim ainda? Entender e respeitar as diversas crenças é a outra, tá? Entender e respeitar as diversas crenças pessoais sem querer impor a nossa, que consideramos a mais adequada e elevada. Isso está muito dentro da religião, né? Onde a gente quer impor ao outro aquilo que é certo e que é errado.
o certo para você, às vezes, não é certo para o outro. Por isso que há as incompatibilidades por aí. Por isso que as pessoas se chocam. Porque o que é certo para você não é certo para o outro. O que é errado para você não é errado para o outro. E aí é que há as divergências. E as religiões, elas acabam vindo trazendo diversas divergências para nós, entendeu? Diversas divergências de atitudes, de interpretações, de conexões, né? Então, é salutar, tá? Que a gente realmente entenda o posicionamento do outro. A gente compreenda a religião do outro, a crença do outro. A gente não pode falar que uma é melhor do que a outra, que a minha religião é melhor que a sua, ou que a minha forma de crer é melhor que a sua. Determina a sua e vai atrás da sua. Se a pessoa quer continuar daquele jeito, é o caminho dela, que ela escolheu, aquelas consciências. Por isso que existem as religiões, isso está no meu livro, isso eu boto muito, muito bem lá no capítulo 5 do livro, é o último capítulo, onde eu falo de religião e religiosidade, onde eu aponto muito bem essa questão, assim, cada religião, ela foi colocada nessa humanidade, nesse plano, para suprir as consciências humanas, que pensam de formas diferentes, mas tudo tem um caminho, tudo vai direcionar para uma direção, mas naquele momento são mentes que pensam daquela forma, então eu tenho que criar setores específicos para mentes que pensam daquela forma. Então, isso tem que ser compreensível e muito compreensível por nós, por todos nós, tá? E a outra é a seguinte, perceber que por trás das manifestações de egoísmo dos semelhantes, existem apelos de socorro, que necessitam de iluminação espiritual para serem superadas. Então, assim, por trás, às vezes, de alguma exigência de alguém, de algum apelo, né? Deixa eu botar um pouquinho para cá isso aqui. De algum apelo, né, emocional de alguém, está, às vezes, um ser que precisa ser visto, um ser que precisa de atenção. E isso, muitas vezes, a gente não vê, porque a gente está apegado a um orgulho muito grande, a um egoísmo, né, ou intolerante ou impaciente. Então, esses são alguns apontamentos que eu deixo para você, de pensamentos renovadores, para essa transfiguração que precisamos fazer, que está em Mateus 17:2. Para conseguir desenvolver essa forma de viver, é necessário aplicar algumas condutas em nós. Então, aqui eu falei algumas coisas, mas são inúmeras, talvez infinitas condutas para que o nosso espírito se aprimore, a nossa alma se aprimore, né? Então, cada vez que a gente colocar para fora esse ensinamento através dos nossos exemplos, através das nossas atitudes, da nossa forma de pensar, dos nossos arrependimentos, sim, das nossas redenções, dos nossos perdões, principalmente da nossa aceitação de como a gente é, das escolhas que eu fiz, realmente a gente vai estar transfigurando muita coisa dentro de nós. Então, assim, o que fica de reflexão para o dia de hoje? A transfiguração é um marco, sabe, da edificação do bem em você. Ela é um marco de uma edificação do bem em você. Então, nós precisamos transmutar, nós precisamos mudar, nós precisamos transfigurar, para que a gente se torne um ser humano melhor. Melhor com a gente mesmo e, assim, consequentemente, melhor aos outros. Tá bom? Então, essas são as palavras do dia de hoje, do Gotas do Evangelho, que a gente deixa para vocês, para reflexão. Gratidão por mais esse dia. Nós vamos orar juntos aqui, uma oração que a gente vai retirar aqui da nossa prece, do nosso livrinho, que a gente tem lido diariamente, tá? E sempre cai num palavras-chave, né, para o nosso dia. Então, vamos lá. Caiu na oração 36. Então, vamos juntos? Vou pedir para vocês aí na sua casa, se você puder fechar seus olhos,
Levar seu pensamento a Deus, nosso Pai Criador, ou aquele Deus da sua confiança e daquele que você joga e deposita toda a sua fé. Feche seus olhos nesse momento e vamos juntos. Senhor, quero desfrutar desse momento para agradecer. Quero manifestar a certeza de que a vida caminha para melhor e que todas as coisas que me acontecem são para o bem, ainda que revestidas de tristeza e dor. Por isso te agradeço as dificuldades no trabalho, as dificuldades em casa, as dificuldades na vida, porque me fortalecem a minha paciência, as intrincadas situações do lar, porque treinam o meu espírito no exercício do amor, a correria a que estou obrigado, porque me desenvolve a inteligência, a falta de dinheiro, porque me faz compreender as necessidades de milhões. Eu te agradeço a fé que me acalenta a alma, porque me leva a ti. A esperança, porque põe em prontidão as forças do meu espírito e me dão o prazer de viver. Sobretudo, agradeço a certeza de que tu estás comigo em todas as horas, porque estou convicto que, em tempo algum, ficarei desamparado. Gratidão, gratidão, gratidão. Em tempo algum, se tiveres fé, ficarás desamparado. Meus irmãos, minhas irmãs. Então tenham fé no nosso Senhor, tenham fé em Jesus, tenham fé naquele que você deposita realmente a sua fé. E acreditem que tudo que está acontecendo contigo nesse momento, independente do setor da vida, é formas de transfiguração, é formas de mudar, é forma de transmutar. Então, movimente suas forças para essa mudança. Chega de ficar no marasmo, chega da preguiça, chega de ficar aguardando o resgate dos céus ou o Salvador. O Salvador já está dentro de você, já te ensinou um caminho. Então, vamos juntos nessa jornada? Então, que fique essa reflexão no dia de hoje. A seguinte frase, o seguinte questionamento para que a gente pense e raciocine. Quais são os movimentos que você está fazendo para transfigurar? O que você tem feito para você transfigurar nesse momento que todos estamos, que a humanidade inteira passa? Em todos os sentidos, no sentido físico, emocional, mental e espiritual. Um beijo no coração de vocês, gratidão por mais esse dia fantástico.